Boa tarde de novo, galera. Estamos aqui em mais um episódio do Flambados. Estávamos com saudade de estar aqui de novo, né, Brunão? Tem um tempinho que estamos aí. Já fizemos festa de lançamento, já fizemos gravações, regravações. Hoje é uma regravação. É uma felicidade estar aqui de novo com esse convidado que já vamos apresentar. Então, deixa eu falar o ideal e ideia do podcast. Flambados tem o ideal e ideia de fortalecer, enaltecer e conectar a cena gastronômica catarinense. A gente está aqui para isso, para trazer gente que faz, para trazer gente que fornece, para trazer gente que fortalece e para todo mundo se olhar, para esse mercado se olhar, esse mercado se fortalecer e andar junto de maneira orgânica, de maneira que todo mundo se respeite e, né, cresça junto. A gente pensa muito nisso. Vou falar dos patrocinadores, que o Bruno tem um recadinho para falar sobre a nossa mudança de marca e tudo mais. Hoje a gente está com a Systemvac, que começou desde o primeiro episódio com a gente, desde lá do Guila, que é o garoto propaganda deles, no Gabriel. Todos esses episódios, eles estavam patrocinando a gente, ainda estão, é o nosso patrocinador master. Obrigado, Diego, obrigado, Felipe, por toda a confiança de vocês. E é isso. Vou passar aqui a palavra para o Bruno, meu sócio. Tamo junto sempre. Ele vai explanar um pouco para vocês de como foi as mudanças, né? Quem nós éramos, Gastropod, hoje somos Flambados. Fala um pouquinho de como foi. Bom, na verdade teve essa mudança do Gastropod pro Flambados, né? Acho que até uma questão de definir identidade e até uma coisa que estava na nossa cabeça do que era a ideia do podcast, né? Então trouxe um pouco mais essa questão da identidade e também pra gente colocar na mesa qual que vai ser daqui pra frente, como vai ser, né? Não é só podcast, né? Podcast é uma das vertentes do Flambados. Isso aí. E foi legal a gente definir isso aí. Antes de mais nada. Temos aí um evento se formatando, né? Evento, até a questão do que a gente está fazendo aí, trabalho social também. Sim, trouxemos para o Flambados o Cozinha Solidária. Hoje é um projeto único, né? Sim, a gente faz tudo junto, interligado ali. É bem legal. Vocês devem ver no meu Instagram e no do Bruno também. Já estava acontecendo, mas acho que foi um modo de definir mesmo qual é o objetivo, né? Bom, já estava acontecendo, mas foi legal definir o que a gente está fazendo. Né? E foi muito bom. Agradecer o Gilberto, né? Que é nosso sócio também e entrou nessa briga com a gente. Sim. Aí trouxe a Carol, que formatou a nossa marca. Teve muita gente que fez acontecer. Tem o nosso editor também, que faz os cortes, é o Bruno, né? Bruno Rei, um abraço, gente. Um abraço, valeu. Irmão. Apresenta aí nosso reconvidado. Ele tá de novo com a gente aqui, mas, né? Vamos fazer de conta que é a primeira vez. Apresenta ele, Bruno. Se fosse. Queria agradecer de novo, então, a presença do Hércules aí, do famoso Zebuíno Parrilha. Obrigado Vulgo Bahia. Vulgo Bahia. Obrigado por estar aqui de novo, né? Porque a gente sabe que a segunda-feira é o dia do cozinheiro descansar, recarregar as energias e estar dispondo o seu tempo de estar aqui com a gente. A gente sabe que vale a pena pra caramba pra gente. Obrigado. Queria muito que você tivesse de novo. E obrigado por estar de novo, né? Claro, Pela segunda vez. Primeira vez que nós nos tacamos para Blumenau, ele foi lá. O cara parceiro é isso, o cara não tem preguiça não, vamos lá. Falei agora, vamos lá. De novo. Vamos de novo. Obrigado por isso, se apresenta aí, fala um pouquinho isso aí. com nós. Obrigado vocês por ter me chamado novamente. E, como você disse, meu nome é Hércules, eu jogo mais de Bahia do que de Hércules, né? Bahia, Baiano, Santiago, enfim. E é isso, a gente começou um projeto há um tempo atrás e estamos tocando ele até hoje. E é isso. Não, mas calma aí. Você vai falar pro final? Não, fala mais. Quero saber do Hércules aí nos primórdios, pô. Quero saber de como foi, tua formação, se tu é formado, se tu... da onde veio essa vontade de cozinhar, como foi tua caminhada. Eu sei que tu morou fora do Brasil um tempo. Fala um pouquinho cada detalhe. Dessa montagem desse homem que você se tornou hoje. Então, eu não tinha nada a ver com... tem gente que me pergunta, você aprendeu a cozinhar com quem? Com a avó, com a mamãe? Não teve cozinha, o romantismo? Não tive. Eu tenho uma conexão muito forte com o ingrediente. A minha conexão nunca foi com a cozinha. Então, tanto de 9 filhos, eu sou o pior da cozinha. 9? Sempre fui o pior da cozinha. E não era uma coisa que eu me identificava. Eu queria fazer várias outras coisas. E comecei a trabalhar. Acho que meu último trabalho fora da cozinha, eu era gestor de uma empresa de telecomunicação. Fala aí o que tu já fez fora da cozinha, cara. Nossa, venda com tudo que é coisa. Eu acho que o mais importante, que eu acho que é o que me leva aonde eu estou hoje, Boa, claro. é trabalhar com vendas.
Porque no fim das contas você pode ser o profissional que for, médico, Isso aí é uma advogado, unanimidade. o que for. É uma unanimidade. Se você não vender, esquece. Acabou. Se vender, acabou tudo. vender também, né? Sim, se vender também. Sim. Também é uma arte da vida, né? Mas eu acho que todo mundo vende um produto. Até a imagem de quem está se vendendo também é um produto. Claro, Se você pega certos claro. artistas, ele tem um canal exclusivo para venda. Venda direta e venda indireta. Sim. Quando ele busca e quando ele é acessado. Sim. Então, meu canal sempre foi vendas. Sim, Isso me trouxe... E Tu se conecta nisso. me conecto, porque Legal. se você não se conectar nisso, você não está vendendo nada, no fim das contas, né? E minha história para a gastronomia se voltou quando eu quis abrir um bar. Então, eu falei, vou procurar um curso de culinária e tal. Procurei Então, o N começo cursos. foi isso aí, foi do vontade de ter um bar. Sim, vontade de ter um bar. E aí aparecem meus sócios, né? Vamos abrir um bar. Só que não aconteceu assim. Então, eu procurei... Eu fui me E aprofundar. estava onde, calma? Estava na eu Bahia morava ainda? na Bahia. Mas eu tinha voltado de Qual é a Sergipe. cidade lá? Paripiranga. Mas eu tinha voltado, morei 9 anos na capital do Sergipe, né? Então, minha vida foi um pouco lá também. E aí eu queria abrir esse bar e tal, e fui procurando curso. E eu falei, se não der certo esse lance de bar, eu vou procurar um curso que eu possa fazer, que eu possa também me dedicar a lecionar. Foi aí que eu falei, vou procurar um curso de licenciatura. Sim. Boa. Se uma Essa coisa boa, der boa, ruim, boa, claro, boa, plano boa, B, né? claro. Esperto. E aí, o que aconteceu? Eu fui parar aqui. Eu tinha 2 opções. Salvador não era a minha primeira opção, porque o curso não era mais ou menos. Sim. Não era referência. Não era referência. Hoje Mas pode eu ser, hoje cresceu muito, né? Mas eu acho que lá tinha, nessa época já tinha federal, porque eu acho que lá tinha já, federal, né? sim. Essa é a grande diferença, que é particular, ela é federal. Mas, porque mais às vezes... Mas tipo assim, Às vezes não a história da compensa federal tanto, né? pra Não vamos gastronomia entrar- não não vamos compensa. entrar nesse mérito aí, porque... mas- Porque na real o que acontece é o seguinte, você não tem ingrediente para trabalhar na federal, né? Sim, Esse é não, o problema. sim. Enfim. Não vamos, né? E eu fui procurar as melhores faculdades que tinha gastronomia, só Brasil. que... Brasil, nível Brasil. Sim. Claro, considerando que fosse uma faculdade que tivesse licenciatura. Claro. Essa foi... com licenciatura ou sem licenciatura, a faculdade que eu optei foi aqui em Santa Catarina. Então, era a primeira melhor faculdade com licenciatura e a segunda sem licenciatura. A terceira, Sim. né? Ficava atrás só da Água de São Pedro e Aí em Morumbi, não. a Embi Morumbi. Isso. Eu acho que ainda tá bem parecido, assim, esse ranking aí. Passando. Eu acho que não mudou muita coisa nesse Também ano. acho que não mudou. Todas subiram de nível, né? Mas Todas. aí fica sempre mudando, elas ficam em Claro, terceiro, tem que melhorar. E tava, então, entre dúvida entre aqui e Recife. E aí, vim pra cá. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu vim pra cá, a minha primeira opção, eu vou começar do zero. Até... Mas você já galgar. pensou em mudar pra cá, já fazer a faculdade, mas já entrar na cozinha também Direto, direto? foi- Esquece o que você fazia antes. Eu foi comecei direto a pra- trabalhar antes da faculdade, na cozinha. Legal. Aqui. Aham. Antes não trabalhei em lugar nenhum. Antes de com matricular, você já tava... cozinha. Sim, Ah. só aqui. Legal. Aí já comecei aqui, já comecei a trabalhar. Foi muito bom porque eu queria muito isso. Eu já tinha 30 anos, então para mim era um mundo novo e eu sabia muito o que eu queria. Aham. Então eu fui muito certo. E quando eu comecei a estudar, tinha muito garotão. Você só tem 18, 17, 16, 19, 20, sei lá. E eu já tinha 30, então eu falei, cara, eu tenho que aprender Olha mais só. rápido que os outros. Tem que correr mais. Muito mais. mais. O garotão, qualquer coisa tá bom. Quando eu fui fazer estágio, por exemplo... Mas ele vai mais assertivo, né? Quanto a maturidade, nos deixa mais muito assertivo. mais né? assertivo, muito. Mas Porém, você perde tempo. Aham. Claro, Você claro. perde em tempo, né? Claro. E você ganha porque você se esforça mais. Sim. Mas enfim. Mas tem a vantagem da sabedoria também, né? Da O cara com a maturidade. cabeça diferente. Mas tem desvantagem do tempo, né? Aham. Então, Tem que acho... fazer funcionar mais rápido, né? Exato. Por exemplo, se eu pudesse recomeçar, eu faria bem mais novo, só Sim, que aí eu sim, sairia sim. do país pra Sim, ver. sim. Eu ia trabalhar 1 ano em cada restaurante. Eu não ficava em um restaurante mais de 1 ano nem fudendo. Mas é isso, não tem como voltar. Não tem. A árvore de cima nunca deu fruto, né? Então, aí eu vim pra cá, tal, comecei a trabalhar, estudar e, nossa, corria muito atrás. Livro, biblioteca, não tinha muito tempo pra
eu falo muito, não tinha muito tempo para me distrair. Eu não podia ter distrações, como eu não posso ter até hoje. A gente se distrai um pouco, claro, mas tu tem um limite. Uma hora tem que acabar a distração, entendeu? Você não pode viver distraído a vida inteira. Sim. Então, eu fui muito atrás disso e trabalhei para um restaurante muito bom, muito ruim, evento, beira de praia, enfim. Trabalhei, mas cada um me trouxe uma cena diferente, um aprendizado diferente. Eu acho que se eu não tivesse passado por esses restaurantes bons e ruins, eu não teria a maturidade e a qualificação que eu tenho hoje. Eu acho que isso é muito importante. Tu passou pelo Laciete, que todo mundo de Balneário passou pelo Laciete. Eu não. Ah, tá. Porque Não, 95% dos cozinheiros, todo mundo, não, Laciete, não sei o que lá. Não. Nós não passamos no Laciete. Não são todos. Porque não, falam bem. Falam é o seguinte, mas além de eu ter que estudar, eu também tinha que trabalhar, também tinha que manter. Sim. Então eu não tinha opção de dizer, vai passar por Laciete, ou por fulano, por Beltrano. Ah, não. então que aparecesse, estava abraçando. Eu tinha que abraçar. E deu tudo Mas certo. Nessa época tu já tinha consciência, tipo assim, de... Tá, entrei, tu viu a situação, cara, isso aqui não é o que eu quero. Tu já dava linha ou tu ficava muito por conta da necessidade? Não, eu tinha necessidade, mas eu não trabalhava só pela necessidade, obviamente. Claro, tu já tinha esse olhar de... Claro. Eu acho que isso é importante também, isso, como tu falou, tu já tinha 30 anos. Então, eu acho que esse filtro até muda. Porque quando a gente tem 20, a gente não tem esse filtro. A gente tá ali, a gente acha que tá num super lugar, até sair daquele lugar e ir para outro lugar. A gente vê o tamanho do outro lugar, a organização, ou menor mesmo. Tem coisa que é menor, que é mais otimizada e tal. Tu vai trabalhar menos, tu vai se esforçar menos pela organização. Eu acho que tem muito da idade também, como o Bruno falou, né? Da expertise do cara olhar, ver ali, entrou no serviço, viu que não era para ele e que ele ia estar mais se desgastando do que aprendendo. Mas tem que ver muito também. Exemplo assim, ó. Certos professores... Eu tinha uma professora que me falava muito sobre isso. Ela falou, restaurantes menores, se aprende mais coisa. É muito real isso. Eu vou te explicar por quê. Tá. Exemplo, um amigo meu trabalhou no Noma. Noma, pá. Melhor restaurante do mundo. Ok, beleza. Para quem? Precisa de 50 garotos para fazer um prato. Sim. Você fica lá descascando uma flor, você não sabe nem para que serve aquela flor. E se trabalha num restaurante menor, sei lá, são 10 pessoas na cozinha, 3 são funcionários e você faz parte dos outros. Então, você vê todo o prato sendo feito e executado, porque você passa de uma praça em outra e fica ali rodando e fica aprendendo várias coisas. Se você vai num restaurante muito, muito grande, você não consegue ver você não consegue ver isso. Você vai ser o cara da batata, o cara que vai botar aquilo no prato, não sabe nem o sabor que você está botando. Enfim, eu falo isso de conhecimento de causa, né? Eu fui fazer essa cena. Teve uma hora que eu estava recebendo um legal para quem era um cozinheiro, tava num lugar legal, mas chegou a minha hora. Tranquei faculdade e embarquei. Eu olhei 3 restaurantes que eu queria estagiar, mandei e-mail para os 3, um me respondeu assim em menos de 4 dias. Outro nunca me respondeu. Você trabalhou foi Boragó? Boragó. E outro nunca me respondeu e enfim, outro me respondeu depois de 4 meses, que foi o Punholi. Então, eu queria muito trabalhar no Punholi. Eu acho que essa era a minha... Mandei pro Central, Punholi e pro Boragó. Então, o Boragó me respondeu pronto, assim. Massa. Então, foi uma puta experiência. Imagina. Frio, fome, comer uma vez por dia, saber que tá pagando. Cheguei muito revoltado, né? Quando eu voltei. Só que o seguinte, depois que eu botei a cabeça no lugar, eu falei, ainda bem que os caras não me cobraram para me ensinar. Esse foi o grande legado. Porra, já chega quebrando 5 pratos. Foda. E aí absorvi muita coisa, né? Além de tudo, uma cultura. Sim. Isso é muito importante. Ingrediente. Diferente, que eu vejo o cara falando hoje, a temoia. Eu falo, nossa, mano. Já vi muito isso. Eu não fui aprender a cozinhar. Essa é a grande sacada. Eu fui aprender a trabalhar com ingrediente. Sim, cultura diferente. Não, eu falo... De uma cultura diferente também. Não. Os caras trabalham com ingredientes fora
fora do eixo. Do convencional. Fora do convencional e fora da moda. Sim. Não tem essa de moda. Porque, Sim. até mesmo porque não tem chance. Você conhece Bredo, por exemplo? Sim, não conheço. Bredo? Bredo? Bredo. Não, nunca ouvi falar. Por exemplo, poucos restaurantes trabalharam com Bredo. O que é? Explana pra nós. Bredo, também conhecido... Caramba, agora esqueci o outro nome. Peraí, Caruru. Pausa. Tom Oliveira, ó, você mandou pra nós o Milk Punch, tá aqui no meio. Esse aqui é o Negroni, esse aqui é o Negroni que eu fiz pra nós, mas aqui esse é um presente do Tom Oliveira. Abraço, já foi um dos nossos Abraço, Tom. convidados aqui, um mestrão brabo. Brabo. É um Milk Punch dele aí, estamos tomando Então, aí devagarzinho. Eles gastavam mais grana para coletar o ingrediente do que para comprar. Então, sempre coletar, você escolhe o melhor ingrediente, ele vem sempre fresco e era assim que funcionava. Então, fui para a costa do Oceano Índico para poder fazer coleta. A gente percorreu mais 100 km para fazer uma coleta. Então, isso era muito interessante do restaurante. A gente ia coletar, a gente ia trabalhar o ingrediente por inteiro. E uma vez o Rodolfo, a gente estava assim, aí o Rodolfo falou assim para mim, o Rodolfo Guzmán, né? Aí ele falou, eu tenho 13 anos que trabalho com essa planta. Caraca. Demorei muito tempo para desenvolver. Vocês estão ganhando 11 anos na minha frente. Os 11 anos que eu tive de experiência, vocês estão ganhando na minha Tá frente. redondinho já aqui, tá mastigado. redondinho. Veio mastigado. já. Esse taio, ele só cresce os 15 dias na primavera o ano inteiro. Não é que ele tem só 15 dias. Só que 15 dias é o melhor, a Momento melhor dele. fase, o melhor momento dele. Aham. Tem antes e tem depois. É tanto que a gente foi recebendo depois esse mesmo ingrediente e ele foi mudando completamente de característica. Ele tem um sabor assim como Mas o aspargos ápice e tal. dele era o... Aqueles era os 15 dias. aham. Entendi. Isso foi sensacional. Então, tem ingrediente, é como se trabalhar com Com ingrediente. cada um, né? Você tem que saber, Respeitar, na né, real, antes de tudo, como o ingrediente se comporta. Claro. E foi isso que eu fui aprender. Cozinhar por cozinhar. A gente vai aprendendo na internet, na vida, com amigo, em casa. Tem cada coisa que você fala que tem gente que não tem, talvez, aptidão nenhuma e fala, mas se fizesse tal coisa, você fala, caraca, eu nunca pensei nisso. Aham. E é assim que funciona. Então, essa experiência foi incrível. Imagino. Mas foi sofredora. Ah, Mas imagino, foi cara. muito imagino. interessante. Frio. Nossa, Frio, bicho eu pega. trabalhava todo dia, chegava lá para trabalhar, um frio da desgraça, menos Fala 8. Fala pra nós uma experiência muito ruim que tu viveu lá dentro da cozinha. Tipo, uma coisa assim, tipo, um vacilão que tu deu lá dentro, assim. Lá dentro, ruim, por exemplo, fome. Não. Tu vacila dentro da cozinha lá, sei lá. esqueceu Quebrar de- 5 pratos de uma vez, né? Foi Meu os Deus. 5 pratos? 5 pratos vacilou. 5. O cara falou, bote no forno, eu botei no forno, só que instalou, eu botei 8 pratos e instalou 5. 5. Nossa. Então, são pratos que demoram um ano para confeccionar, que vem no centro da região, um prato de pedra. Eu que nunca vi beleza. prato igual. Aham. Nunca vi, não era um pratinho Quanto tempo você tava lá? que eu fiz a medinha. Uns 15 dias. Uma beleza, hein? Nossa. Acontece. Falou, da onde saiu esse o brasileiro lá? Essa merda? Tu tem Mas foi algum, muito legal. Tu tem algum chefe que te moldou? Ou não? Assim que tu fala, cara, esse cara queria ser esse cara, mas não assim, não queria ser o cara, queria ser esse... Eu não sei se eu tô entendendo a pergunta, mas é o seguinte. O cara que tu botou na tua cabeça, assim, eu quero fazer esse tipo de trabalho, eu admiro esse trabalho desse cara, quero fazer esse tipo de trabalho. Um dia. Tem algum cara? Tem. Na real, tem. Na real, se a gente vem vendo sempre grandes chefes, mas a gente tem, tipo assim, que eu me vejo, eu não vou fazer esse tipo de trabalho porque eu acho que está muito sendo bem representado, mas eu vejo hoje como um cara que é totalmente, assim, inovador. Eu acho incrível, sabe? Eu acho que é o chefe do Central. Acho que ele é... Como é que é o nome dele? Ai, agora me fugiu da cabeça. Virgílio, não? Virgílio Martínez. Virgílio Martínez. Ele tem um centro de pesquisa, né? Tem, Mater. É que ele é esposa ou ele é irmã, não sei ao É a certo. irmã dele. É irmã, ele é Milena irmã. Mater. Isso eu lembro Milena eu acho que eu assisti Martínez. no Mesa lá. Ela é médica, né? Ela é biomédica. Então, ela Facilita, né? deixou Questão da parte química. deixou a profissão dela para
Para cumprir, mas eles vêm de família rica também, né? Eu Eles não são assisti de família pobre, a né? palestra dela, não, ele não tava, só foi dela, que ela fala da fazenda e tal. É, porque ela pesquisa Que muito. aquela foto famosona que é num buraco, assim, é um buraco, a fazenda tá lá em cima. É em uma- Cusco, né? que Um vai vale descendo ali, né? e daí que eles fazem os testes, que questão da altitude muda, né? Muda. Cada É, degrau o ali menu uma dele é coisa. feito para altitude, né? Porque de acordo com a altitude você define os climas. Sim, sim. E aí e Muda vai tudo, subindo, né? Até chegar na altitude zero, que é o mar, né? É. Que é onde começa o menu dele e vai subindo. Então, mas eles exploram muito. Eu acho que essa é a grande desvantagem do Brasil, é que o Brasil não explora os próprios ingredientes. Ah, mas tá começando, cara. A gente tá, acho que paulatinamente tá indo. O que tu falou Hoje já se discute sobre isso, né? Então já é um Entendeu? avanço Já é uma grande, exposição. já se fala sobre Grande. isso. já é né? alguma coisa, já é alguma coisa. Só de falar sobre isso já é... A gente tava falando outro dia lá da Tiele, da experiência do mar, que abriu agora o Jardim Floripa, eu acho que desculpa, eu não sei o nome do restaurante, é novo, eu fui lá até conhecer. E ela faz isso, ela vai lá catar azeitona, as alófitas, né, que se fala, né, que é a azeitona do mar, tem a salicórnia. Que A eles salicórnia é um comem- ingrediente bem antigo já, né? Ela é um... Não, mas então... Tá voltando agora, isso na aí, real, é acho. isso aí. Aí é muito trabalho de pesquisa, né? Como tu falou, de ir lá catar o negócio na beira do Muito. mar. Acho que eu acho que a gente tem muito ingrediente. Eu acho que cada um na sua região. Claro. Não é porque o ingrediente amazônico é o melhor do mundo. Não. Só é, como fala, exótico. Exótico. É exótico. Tem aquela questão do... Não vou generalizar assim, né? Mas a gente tem uma... Por exemplo, fala do mel de Bracatinga, né? O brasileiro às vezes tem essa questão de só dá valor quando o outro dá valor de Cara fora. de Eu fora. vivi com Bracatinga. Eu vivi com Bracatinga. Então esse bioma eu tenho na veia e tipo assim, não é assim que as coisas funcionam. Sim. Não é assim, porque às vezes você tem um ingrediente ali disponível, mas na real você vai no ingrediente da moda, né? É tanto que hoje eu acho que o que é com que eu trabalho hoje, que é um principal ingrediente de moda, mas também de retorno, sabe? Um ingrediente que hoje tá se mudando muito, o tipo de pesquisa, é carne. Verdade. Muito corte, Verdade. muito corte novo, Muito muito isso, muito aquilo. Então a gente deixou daquela experiência muito do filé mignon. Graças a Deus. Tá mudando. E tipo assim, o filé mignon é muito bom, ok. Mas existe carnes tão boa quanto. Então a gente tem que pensar no aproveitamento animal, a gente tem que pensar para onde vai, como que se cria, qual o melhor método, por que o animal fica tenro, por que não fica, se grelha no fogo, se não grelha. Eu grelho com fogo, por exemplo. Entendeu? A parrilla basca, por exemplo, hoje, eles sempre grelharam com fogo. Mas existe um ponto. E existe um ponto de caramelização, enfim. Não sei o quê. Tem que deixar a caramelização. Tem muita coisa que é balela e tem muita coisa que funciona. Mas eu acho que a carne hoje tá sendo muito bem trabalhada e muito bem representada. Melhorou bastante. Nossa! É aquele negócio que acabou de falar, tá sendo discutido. A carne, há 2 anos e meio, 2 anos, veio para a discussão. A grande mercado olhou, as boutiques olharam isso também e entraram de cabeça nisso. É por isso que a gente chegou nesse ponto. Mas é o mercado, né? Não, claro, o E mercado acaba saindo um pouco daquela ideia a gente definir como carne de primeira e carne de segunda, né? Na verdade, a técnica aplicada é o que você vai tirar o melhor do ingrediente. Então, não é a corte ser mais macio ou não. Cada corte tem um método de fazer para deixar o melhor possível dele, né? Mas acho que não necessariamente tem que ser macio, né? Não, então isso que eu tô falando. Antigamente a gente definia como uma carne ser de primeira pela maciez, e não é isso. Não falo disso. Eu tô falando, tem pratos que tem que ficar um pouquinho mais duro, mais resistente, entendeu? Sim. Tem gente que gosta de costela, por exemplo, mais resistente. E tem gente que gosta desmanchando. São gostos. Sim. Isso não é porque a costela é melhor ou pior, mas são gostos. Sim. Mas existe boi com excelente nível de beta-caroteno, que o sabor, meu Deus, é surreal, assim. E tem boi que é baixo beta-caroteno, o boi nem cresceu, nunca comeu um pasto, talvez, enfim. Só ração, enfim. Sim. É método. de Mas também existe confinamento, né? Então, mas também existe também um mercado também, né, de commodity que também tem que ser atendido, né? Justamente. E Que tá bombando, né? Tá em alta, né? Ok. A questão os bois de confinamento para certos cortes que nem são totalmente aproveitados. Eles são só para boutiques e tal, porque esses cortes nobres se pagam
né, pelo valor agregado alto, Sim. que ele chega pro terceiro. Os cortes de menos valor ali, como o Bruno falou, que antigamente falava que era de segunda, ficam pro fazendeiro, ficam porque eles não querem. Eles querem lá o bife chorizo, o bife... Mas a história da costela é igual, por isso que a gente fala que costela é pasto nacional. E não é em outros países. Por quê? Por conta disso. Porque não era valorizado. E ficava O cara aqui. não queria, o cara queria bife de chorizo, o cara queria bife ancho, o cara queria filé mignon, entendeu? O cara queria outras Picanha. partes do boi, picanha. E a costela mais barata ficava. Se você pegar as anchuras hoje, por exemplo, hoje todo mundo está comendo isso, mas, por exemplo, isso era comida que jogavam no lixo. Sim. Jogava no lixo. Já que a gente tá falando de carne, vamos falar da essência do zebuíno. O zebuíno que eu tenho orgulho de falar que eu tava lá no começo com ele. Desde Fui lá que conhecia. abraçando e falei, vai, mano, vai. Só vai, que precisar eu tô aqui, vamos, e vai, foi. Me fala a gênese da ideia, como acordou, vou abrir uma parrilha. Me fala como... Fala pra gente como surgiu. Então, eu achei que faz tempo que eu queria trabalhar com carnes, assim, só que não tinha um entendimento muito grande, né? Só tinha um desejo. E através desse desejo, por exemplo, e aí o mercado de parrilha estava crescendo muito, né? Eu já trabalhava em outro restaurante com churrasqueira, super em alta. Ainda tá. É a da vez, é a bola da vez. Eu raiz. vejo, por exemplo, assim, eu fui o primeiro, não fui. Já tinha muitos restaurantes. Mas hoje, eu abri tem 2 anos, e hoje tem, nossa, é um em cada esquina. Se fecha um restaurante, vai abrir uma parrilha no lugar. Sushi e parrilha abriram... Mas o sushi teve um momento dele, que já passou, mas ficaram bons restaurantes. Mas é porque ficaram os deliveries agora, né? A galera viu que delivery tá alcançando tanto quanto e a operação é menor. E a operação é mais barata também, né? Enfim, mas teve poke, teve hamburgueria. Verdade, teve uns poucos. Teve. Eu acho que o movimento começou com a hamburgueria, que teve os food trucks, que era só hamburgueria, né? Sim. Hamburgueria. Teve uma cacetada, cara. Nossa, eu lembro que eu tava morando no Mato Grosso ainda, nossa. Aí vinham as caravanas pra lá, subiam daqui, na Sudeste e Sul, e faziam uma tour do Brasil e tal, e vendia igual água. Era um monte de hambúrguer, só que aí um hambúrguer com gorgonzola, o outro era com mussarela, o outro era com provolone. Era um monte de hambúrguer, só com queijo diferente. E que fugiu um totalmente pão do diferente. conceito do que era o food truck, né? O meu, Carro na real, livre. eu sempre o que me veio na veia é o seguinte: trabalhar o ingrediente da forma mais natural Do possível. jeito que você falou no começo, ingrediente. Então, sem muitos aditivos, sem muitos temperos. Eu fiz um curso agora essa semana de sous vide. No e beco, o cara né? me falou, no beco. E aí ele me falou uma coisa bem interessante, que eu já sei, que eu já sabia, que era a minha proposta propor isso. Só que ele falou, a maioria das pessoas não estão acostumadas com o gosto da coisa. Exemplo, a pessoa quer cenoura com gosto de várias outras coisas junto. Temperos e blá blá blá. Quando o gosto da coisa é muito forte, cenoura tem muito gosto de cenoura, né? Cara, que verdade. Cara, eu comi um purê, foi feito um purê lá no sous vide com cenoura, cara. Assim, foi, acho que um dos mais incríveis que eu já comi na vida. Era cenoura pura. Era surreal. O cara disse, só foi manteiga. Aí o cara disse, não botei manteiga hoje não. E, cara, incrível, assim. Incrível. Só que a cor, né? O beta-caroteno foi conservado. Então era muito brilhante. Da cor da cenoura. Com muito gosto de cenoura, que era o que era pra ser. Lisinho? Não porque não tinha Não tem Thermomix. O Bruno sempre fala pra mim. A gente pensa em alguns menus e cenoura eu faço purê. Thermomix eu não tenho. Se não tiver Thermomix, não vai ficar liso, não. Aí, continua, desculpa. Nossa, nem me fala. Eu fui um por essa semana que eu fiquei quase choro. De tão liso. E aí o cara falou isso. Eu falei, cara, na verdade. Tanto que a gente faz uma abóbora lá, um cabotiá, que a gente não tem muito segredo. A gente cozinha ela, né? Ou no micro-ondas, ou na própria parrilha. Só que a parrilha, você tem que ter o timer muito certo, né? Nível de calor, enfim. Ralho eu já errei um monte, mas... faz parte, mano. Graças a Deus hoje a gente tá certo. 2 anos já? 2 anos.
Fazer uma festa de aniversário lá, hein, pô, cara, com 3 anos. 3? Fechou. Com 3. Com 3 vai ter. Fechou. E aí, a gente só acelera o cozimento da abóbora direto ou micro-ondas ou parrilla, embrulhado, e depois a gente finaliza. Não bota nada. A única coisa que a gente vai, azeite, sal de parrilla. Sal de parrilla por quê? Chama de sal de parrilla, entre sal, enfim. A granulometria. Granulometria média, isso aí. E aí, isso traz muito sabor. Só que o que traz mais sabor é lenha. É a temperatura certa, como tu acabou de falar, né? Acertar a temperatura. Não, eu falo a de defumação. sabor. A defumação. A defumação. Porque se você pega, a gente tem defumação das nossas faz blend? origens. Tu faz um blendzinho, Faço carvão? blend, carvão e lenha. Qual mais? Mais lenha. Tá. Porque, na real, a lenha não responde... Ela gera muito calor, mas ela não responde tão rápido, né? Tá. E ela precisa do Mas tem carvão que para ter poder alguma pra dar dar bom. Tem- Senão você não Legal. consegue. Ele é o que mantém, na verdade. Anotem aí, ó. Quem Por quê? quiser abrir uma parrilha, já anota uma Não, dica aí. o carvão. Anotar, O pode carvão- anotar. Segredo não se divide, tá? Não, isso aí é boa. Segredo se divide, não guarda. Essa é uma dica boa. Como é? Não, eu falei, o carvão é pra acender, mas a lenha que vai manter duradouro, Não. assim, ou não necessariamente? Não. Eu Tem só que ir pra acender, colocando, né? lenha, pouquinho de carvão, de nada, só pra dar o start. Óleo. Pô. Acendeu. Nada de álcool, só precisa de tempo. Não, eu Fogo, falei no precisa de sentido, tipo assim, o carvão é Dá pra dar o longevidade. start. O carvão que vai ativar o fogo. Depois a lenha, ela vai ter uma durabilidade bem maior Isso. de segurar Porque o fogo. na hora, depois que a gente acende ali a parrilha, a gente não bota carvão tão cedo. A gente só vai botando só lenha, alimentando com lenha. Eu lembrei de uma coisa, o Bruno falou da lenha, é o negócio de molhar a lenha, que molha antes ou seca, deixa ela um pouco mais, dura um pouco mais o fogo nela. Isso é verdade ou é mito, sim? Depende. Se o fogo já estiver aceso, o fogo Não, dura. não. Antes ela tá ali, ela tá estocada, aí eu já vi gente borrifando uma aguinha nela para colocar na parrilha. Que ela vai queimar, mas ela vai queimar um pouco menos. O cara falou isso. Só que tem... Vai esfumacear pra caramba também, né? Vai o quê? Vai subir uma fumaça. Não sei. Mas molhar. esse é o problema, né? Quando você sobe muita fumaça, você arrisca a saúde também dos seus colaboradores, né? Então isso já não é bom, já de princípio. Quando você molha a lenha antecipadamente, ela adquire fungo. E esse fungo, eu falo isso porque a gente hoje trabalha com defumação e esse fungo é prejudicial à saúde. Quem não liga para a saúde do seu cliente e a saúde da sua brigada, Boa. pode fazer isso, mas tipo, Legal. cara, isso não serve para nada, isso só prejudica. Molhar lenha é um crime, assim. Lenha Anotem, sempre segunda seca. dica do dia, Deu. não molhe a lenha. E também lenha molhada, né, libera mais pirolose e isso é cancerígeno, né? Então, aqueles óleos que saem da lenha ali quando ela está queimando, aquele líquido ali, aquela lenha molhada ajuda a liberar aquele óleo. Então, aquilo é prejudicial à saúde, entendi. né? Quanto Tanto mais às vezes seca, o cara melhor. chega lá, você tá vendo um cara defumando a costela, seus amigos assim, vai ver o que é. O cara tá defumando num defumador fechado, né? E metendo lenha ali de qualquer tipo de lenha lenha tratada, eucalipto, Palha. verde, pallet, pé de cara. cadeira. Pinos. Só que isso, você pode fazer isso com defumação aberta. Defumação fechada, jamais. Se concentra, né? Ali Concentra, né? Concentra e aí também libera essa pirolose que é cancerígeno. Isso Voltamos pro zebuíno. É. E aí, tá. Vamos pro zebuíno. Então, e o zebuíno é essa história de a gente trabalhar com o ingrediente da melhor forma possível e tratando ele com a menor quantidade de coisas. Nossas receitas hoje é baseado no modo simplista. O que a gente foca é bom ingrediente, extração de sabor e apresentação. Esse é o nosso foco. Então, a gente trabalha com N tipos de ingrediente. A gente não desperdiça nada. Sim. Mas não é aquele ingrediente... eu vou botar... Agora o caviar tá na moda, eu vou botar aqui um caviar. Agora não sei o que tá na moda, eu vou botar... Não boto. Porque Legal. eu prefiro 1000 vezes comer um brócolis nacional do que comer um aspargos. Sim. Entendeu? Mais E tipo assim, acessível. eu já vi muita gente cozinhando aspargos antes. Nossa, isso é um crime. Ele é direto, né? Direto, fogo, Precisa. chama, direto. Entendeu?
azeite, Já era. azeitar as relações ali, Salzinho. sal e catapum. Não tem. Tem gente que faz, vou cozinhar aqui nos seus vídeos. Pra quê? Você pega um ingrediente extremamente caro, um ingrediente extremamente delicado e botar nos seus vídeos. Tem algumas coisas que não precisam, não, né? Não, tem coisas que não deve, é proibido. Entendeu? Tipo, o cara, é que nem o cara cozinhar o milho e depois grelhar o milho. Não faz sentido. Pra quê? Ué. Porque ele quer maciez, mas tá. quer dizer que finalizou ali na parrilha e tal. Entendi. Falei, cara, um ingrediente ou você serve assim ou serve assado. Não precisa você fingir que fez ali, sabe? Que é muito fingimento no fim das contas, sabe? Eu tive uma aula esses dias, sabe aquela aula de tete a tete? Eu fui num restaurante lá em São Paulo e tipo, eu tava falando com carne antes, carne depois, os vídeos nos vídeos e tal. E uma coisa que eu gosto muito foi o cara me confirmou. Ele disse, cara, carne sempre grelha. Eu falei, isso os vídeos e tal, botar assim, botar assado. O cara disse, perde líquido. Mas é imperceptível. Mas eu percebo. Mesmo nos seus vídeos de vácuo. Você perde líquido. Pode testar. Na hora que você tira do sachê. Agora, tu tem um restaurante que tu solta prato o tempo inteiro. O sous vide é uma ferramenta mas isso aí. impecável. De Assim, acelero de processos. Nossa, e tem coisa que tem que passar por ali. Mas tem coisa que não, sabe? Tem coisa que não. Depende da demanda, né? Depende da demanda, depende do que você queira oferecer para o seu cliente. Depende muito do que você queira, mas às vezes está tão na moda que as pessoas não estão se preocupando com isso. E a gente se preocupa muito com o sabor. O sabor é muito mais importante do que qualquer coisa. Às vezes a preocupação é maior em usar o equipamento do que usar o ingrediente, né? O equipamento ele vem para facilitar, ele não vem para chegar ser no salão uma... e falar Pela que- técnica. É o nome da técnica. Pra chegar no salão e falar, o nosso sous-vide ficou 12 horas. Ligado? Não sei o que, como é que eu ouvi falando, o cara falando, não sei o que do sous-vide. E às vezes que esquece que é uma técnica, né? O cara parece que vira um ingrediente, não sei. O diferencial. Vai estar na descrição, né? Tem que estar na descrição Tem que estar na do descrição, cardápio, né? pelo amor de Deus. Então isso que a gente... a gente tem sous-vide hoje, a gente não tem sous-vide. Começa por aí. A gente quer. Mas para fazer outras coisas, A demanda entende? tá aumentando. Tá aumentando, mas não é para carne, não. Boa. E voltando com outro método. Voltando para essa questão do ingrediente, né? Tipo, a gente tava até comentando antes aqui de começar da questão da criatividade e tal, assim, mas não pensando no lado criativo de inovação, mas assim, quando você pensa em pôr alguma coisa no cardápio, parte da onde? Parte do ingrediente, da ideia da cabeça ou de onde que nasce? Primeiro, Como que funciona a sua cabeça para, eu digo, criar um prato, não criação. como criação, mas de colocar alguma coisa no menu. parte de um ingrediente. Parte do ingrediente. Aham. Parte de um ingrediente. Exemplo, eu acredito em várias outras coisas também, né? Às vezes parte de uma região, não parte do ingrediente. Sim. Exemplo, você pega o pacato hoje, você conhece? Sim. Ele não parte de um ingrediente. Ele parte de uma região. Da cozinha. Entendeu? Cozinha regional. Se eu fosse trabalhar minha cozinha regional, por exemplo, eu partiria de uma região, eu não partiria de um ingrediente. Hoje eu parto do ingrediente que eu faço um outro tipo de cozinha. Eu pego o ingrediente X, o que é que combina com esse ingrediente aqui? Aí eu tenho um leque, isso. E dentro desse leque eu falo, isso aqui casa bem, textura, tal. Aí depois você vai para um segundo ingrediente, para você casar com os dois ingredientes que já tem. Aí tu parte para o terceiro ingrediente e chega de ingrediente, porque senão fica aquela salada mista. Bagunceira. Então você parte dali. Essa é a minha razão e meu princípio. Eu parto daquilo, eu parto de um ingrediente. Depois que eu vou para as outras coisas. Agora, se você pensar primeiro você vai pensar, às vezes vai abrir um restaurante novo. E não sempre é na mesma área que tu está trabalhando. Eu vou abrir agora um restaurante italiano. Você tem que partir da premissa que você vai fazer um restaurante italiano. Eu não vou botar um ingrediente aqui, eu acho que vou botar linguiça blumenau um restaurante italiano. Estranho. Não dá, é no mínimo estranho. Mas enfim, quem está fazendo seu restaurante, cada um com seu cada qual. Não acredito nisso. Para mim já é um ponto negativo. Mas eu acredito que o cara faz assim, uma cozinha bem feita, comece pelos ingredientes daquela coisa. A cozinha italiana, beleza. Então, você uma boa massa, é o princípio. Um bom molho. Um
um bom molho é melhor que uma boa massa. Uma pizza, quem não tiver um bom molho, já começou errado. É mesmo? Então quer dizer que um bom molho consegue Consegue. tapear uma Consegue. massa mais ou menos? Consegue. Sério? Claro. Um bom molho tapeia tudo. É que, na verdade, assim, Claro. se for pensar em cozinha italiana mesmo, o italiano ele tem muita questão do produto, né? Então, para eles, o que vale é o produto. Mas aí, pensando nessa ideia de que, por exemplo, vamos usar uma linguiça blumenau na cozinha italiana, se for ver, também tem um contraponto que é a ideia da cozinha italiana é o regionalismo. Eles valorizam muito o que Bairrista está ao pra redor, caramba, eles são né? bairristas. Então, às vezes, se o cara for pensar na essência da cozinha italiana, talvez faça sentido usar um produto de perto. Pensando pela essência, não por estar fazendo uma cozinha italiana genuína. Entendi. Mas pela ideia do que é a cozinha italiana, aí talvez o ingrediente regional faça mais sentido do que... Você está usando a técnica, mas o ingrediente é importante, porque para eles têm essa questão do... Claro. Se você for pensar no DOC, né, que é a denominação de origem controlada, denominação de origem controlada. Isso aí. O vinho tem, que é o que a gente conhece aqui, até uma questão europeia. Mas eles têm, às vezes, até com tomate, com o azeite. Então, eles valorizam muito o ingrediente ser regional, né? Isso até entrando numa questão mais a fundo, né? Por que não é um dos motivos, né? Porque às vezes o vinho brasileiro não é valorizado. São vários motivos que nós brasileiros não valorizamos. Não que ele não é valorizado, mas às vezes a gente tem esse... O italiano... Mas você acha que não é valorizado? Acho que não. Mais do que era, mas ele poderia ser mais. Mas eu digo assim, a gente tem Mas existe uma relação de poder aí, você sabe, Aham. né? Existe uma relação de poder de aquisição. Exemplo. Tem coisa que é um terroir novo. O velho mundo quer conhecer um terroir novo. Tem gente que roda o mundo atrás de vinho. Sim. Então, é um terroir novo. Por exemplo, você pega ali a Terra Nova, ali que tem na Bahia. Sim. Terra Nova. É um terroir completamente diferente. Sim. Tá bem Você pega os vinhos trabalhado. australianos. Tá bem equilibradinho agora lá. Eles conseguiram Caraca, fazer mas mais tem trabalho, gente cara. que Verdade. eu quero esse tipo de vinho, o vinho exporta. O melhor vinho é Os exportado. espumantes lá são Sim. animais. Você cara. entende? Os Importa, espumantes são animais. é poder de aquisição. Aham. Então, aí a gente não fica com a melhor coisa. Aham. Aí essa melhor coisa, a gente tenta deixar ela o melhor possível Pra escoar. e vai pro mercado. Pra escoar, verdade. Não é bom. Como é que vai ser bom? Se primeiro não é o melhor produto que ficou ali. Igual acontece com café, né? Igual acontece com tudo. Você Café, pega, suco de laranja. você pega o tudo. atum que é pescado Tudo. por aqui, vai pra onde? Tudo pra Europa. O melhor não fica. Não fica. Ou vai pra São Paulo. Ou vai pra São Paulo. Você vai disputar com um cara que tá Não, arrasando lá em São Paulo. não Como é tem que você vai como. disputar? Não Como é tem que você como. poder aquisição? Você O trabalhou cara- com peixe, você sabe. O cara paga mais em São Paulo e ainda faz os stories pra não sei quantas mil pessoas. Claro, você entendeu? É assim que funciona. Foda. Infelizmente é assim que funciona. Mas é uma cadeia e tá tudo certo. Sim. Então você tem que trabalhar com o que você tem. Você tem que fazer o melhor com o que você tem. Claro. Não adianta, eu vou fazer aqui, vou fazer um podcast aqui, quando eu tiver uma câmera de não sei quantas lentes, não sei o que, no microfone X. Você nunca vai fazer. Você tá arrumando desculpa. Tem que começar, né? Tem Eu que comecei- fazer. Cara, feliz de quem foi no primeiro dia do Zebuíno. Que foi a parrilla lá fora, não tinha coifa. Nem coifa preciso. Fez lá fora. Né? Lá Caraca. fora. Não, Lá fora, Não, não. então eu lembro que tava Ah, fazendo isso. aquela ali na frente da... Aham. Eu lembro. Começou lá fora. E que sabe que eu trabalhava em um restaurante. Essa história poucas pessoas sabem. E aí eu ia jogar uma pia fora. Aí eu olhei para aquela pia. Aí eu falei, cara, essa pia pode virar uma churrasqueira. Tinha um gavetão Tem um formato, assim. tem um formato. Tinha, mas na real tinha mesmo. Aí eu cheguei e falei, do dia de jogar fora, assim, poucos minutos, 30 minutos antes de jogar fora. Falei, cara, eu vou levar isso aqui. Aí chamei o cara da manutenção, o cara já arrancou aquilo ali pra mim, arrancou o tampão, arrancou tudo. Seguinte, pra fazer minha parrilha eu gastei muito pouco. Porque a estrutura já tinha de inox. Então, De inox ainda, né? caraca, Só fudido, né? Aulas. tudo está nos olhos de quem vê. Sim, cara, sim. Entendeu? Sim. Às vezes o negócio tá ali na sua frente e você não consegue. Tem que alguém vir de fora, roubar de ti e fazer melhor que você porque você não teve essa percepção. Entendeu? Então você tem que ter essas percepções. Hoje eu tenho uma bancada, a parrilha já não tenho mais, mas já não deu mais pra ela. Enfim. Aí. Mas começou. Mas começou. O start foi ali, né? Foi ali? Então você tem que se tocar no start. Você tem que
aproveitar aquela onda, entendeu? De alguma forma. E é Concordo isso. muito com isso. Foi bem isso. Concordo muito com isso. No fim das contas, tem um lá, exemplo assim, tem a mina do tomate lá. Fala, ó, vem cá, tomate X, vamos negociar. Ela fala, você é chorão. Eu sou chorão mesmo. Eu choro mesmo, sabe por quê? Porque custa. Aquilo me custa. Eu choro todo dia. Ela falou, não tem... Você é um cliente que mais chora aqui. Eu falei, mas eu sou seu cliente. Valoriza, Vou chorar pô. mesmo. Porque eu tenho que, no fim das contas, eu tenho que fazer umas outras contas e repassar isso para o cliente, entendeu? E eu quero repassar a preço justo. Eu não quero ser o restaurante que você vai lá uma vez no ano comemorar seu casamento. Eu quero ser o restaurante que você vai uma vez no mês, uma vez por semana. Prefiro que eu vender pela metade do preço que é cobrado por outro restaurante, que você possa ir mais vezes, porque eu tenho você 12 vezes. Que é constância. Do que eu cobrar o dobro e ter você uma vez. Quem ganhou mais? Não é nem quem ganhou mais. Tu quer isso. A tua proposta é essa. Minha proposta é essa. A tua proposta é essa. Não é quem ganhou mais. É uma relação ganha-ganha. Sim, pô. O cliente tem que estar muito satisfeito. Entendeu? E tem que ser... É a bola da vez ali. Ele vai... De repente, o cara vai ali e ele quer ter uma experiência e você, às vezes, um funcionário seu não proporciona aquilo. Cara, você não sabe se é a primeira vez do cara ou não ali. Você não sabe se o cara juntou dinheiro para estar ali ou não. E eu vejo assim, da seguinte forma. Se o cara vai lá hoje, um cliente vai lá hoje e fala, ele me escolheu hoje, eu vou fazer o melhor trabalho possível. Isso aí O tempo inteiro é assim. Se um funcionário meu dá um negócio meio bosta assim pro cara, eu falei, por que tu vai fazer isso? Essa carne não tá boa. Eu falei, mas passou o ponto. Passou o ponto, eu aceito o prejuízo. O que eu não aceito é que o cliente receba nesse formato. Eu aceito esse prejuízo. Eu reconheço que passou o ponto e eu aceito. Faz picadinho, faz para funcionário, vamos fazer uma outra coisa, cozinha, faz bolinho. Mas ele não veio comer isso. Começa de novo. Eu vou avisar para o cliente que deu errado aqui e a gente vai começar de novo, a mesma coisa, ele vai esperar um pouquinho mais, mas ele vai comer no melhor momento possível. É assim que funciona. Eu acredito muito nisso. De proposta, né? De proposta. Eu falei esses dias com o Bruno sobre o meu maior medo hoje é o meu cliente que me contrata esporadicamente, ele me contratar mais vezes e ele enjoar da minha proposta de cozinha. Super controlado meu ambiente de evento e tal, mas eu morro de medo disso. Eu adoro quando o cara me liga ou manda mensagem, chefe, eu tô em Balneário, quero comer num lugar. Tá, mas tu quer comer o quê? Acabei de chegar de São Paulo, tal, quero comer uma salada e uma carne boa. Ah, tem um bacon, tem um zebuíno, tem... Eu adoro indicar lugares pra pessoa eu acho que quando eu vou no lugar, quando eu vou lá e posto que eu fui lá, parece que é um assinar embaixo. O cara, porra, tu foi lá mesmo. Eu vou lá. E eu adoro fazer isso porque eu preciso do zebuíno, eu preciso do bacon. Eu precisava do 18 quando o Bruno tava lá, não tá mais, mas o 18 tá lá ainda. E eu falo, quando o lugar é bom, eu falo, vai lá. Porque... E o bacon é bom. Sim, o bacon é bom também. Comi uma língua lá esses dias que, meu Deus. E é isso, é um dos meus maiores medos é esse. E é muito proposta, cara, né? Eu acho que tem que ter até o cara do cachorro-quente, a gente tem que valorizar o cara do cachorro-quente. Porque o teu cliente tem que ir no cachorro-quente para entender o que é um cachorro-quente. E quando tu fizer o teu pancho, diferentão, o cara, porra, olha só como é diferente um cachorro-quente repaginado por um cara que entrega uma cozinha mais bem trabalhada. E o cliente vai perceber essas nuances, sabe? Se ele tá, né, voltando com constância ali, eu acho isso importante. Propostas. Cada proposta é uma e todas as propostas são importantes com verdade. Verdade. Acho que tem que ter verdade na coisa, né? Você já me falou isso várias vezes, eu também estou falando para ti. Tem que ter verdade na coisa. Se a coisa não tem verdade, não vai. Não vai. Vai durante um tempo, ok. Depende do investimento da pessoa. Tem as perguntinhas? Ela não vai. Bruno? Tem, galera. Tem as perguntas do pessoal. Primeira pergunta do Diego, né, da Systemvac. Diego Felipe, abraço de novo. Tamo junto, cara. Qual a maior dificuldade da operação do restaurante? Difícil definir a maior, né? Mas qual que é? Não, hoje. Qual é hoje? Ou uma das, né? Eu acho. Uma das. Eu acho que às vezes tem várias dificuldades. Né? Pode ser também o gargalo, tipo, onde tu dá bate. Eu acho que muito do gargalo hoje é mão de obra.
Mão de obra é muito... De maneira foda. geral ou cozinha ou salão? É porque você tem que manter todo mundo ativo, todo mundo... Exemplo, um funcionário tem que chegar, ele tem que saber o que ele vai fazer no dia, e ele tem que saber como fazer e deixar ele o tempo todo inspirado para fazer aquilo. Porque se você não... Com tesão. Com tesão. Se você não inspira a sua equipe, e eu acredito muito em inspirar pelo exemplo. Se você não inspira pelo exemplo, dificilmente ele vai te seguir. Porque o funcionário, ele é a cara da empresa, literalmente. Se o dono é ranzinza, ele vai ser ranzinza. Ele pode não entrar ranzinza, ele pode entrar o cara mais feliz possível. Mas ele vai Mas se ele moldar vai daquela adquirir suas características. Sim, vai ver, Se você tem a mania de trabalhar leve, de boas e tal, vai ser de boas também, o cara vai estar de boas. E vai ser assim. Então, eu acredito que a pessoa ser surpreendida e ser treinada pelo exemplo, eu acho que é o melhor caminho. Sim. Mas existem várias outras coisas, né? Controlar financeira, enfim. Então, hoje, a maior dificuldade do Zebuim não é mão de obra. Não é uma... Eu disse que é uma das. Tá, desculpa. Uma das. Só para responder a pergunta de... Mais precisa. Mas precisa. Tem um elogio, melhor maionese do sul, melhor maiô. Eu conheço, hein? Vão lá, experimentem, porque o negócio é brabo. Faz você arrepiar. Quer dar um spoilerzinho da Maia? Da maionese não tem muito segredo. Falando de dar um spoiler. Você quer a receita? Não, é bem fácil. Não, 50% do olho e 50% do olho. Só dá um spoiler aí pra galera ficar com água na boca. Não precisa da receita, não. Cara, eu trabalho muito acidez, né? E libera papila gustativa. Então, eu acho que essa é a grande sacada da maionese, é a acidez. Então, se você trabalha bem a acidez, tu vai longe. Eu falo na comida de forma geral. Ela tem que ter acidez, mas tem que ser equilibrado. Equilibrado, sim. Essa é a sacada. Boa. Vamos lá. Essa daqui eu acho legal também. O que você acha da relação do mercado, alunos e faculdade? Boa. Eu acho muito bom. Eu acho que a faculdade está trazendo muita gente boa, muita gente interessada. Verdade. Tá mesmo. E outra coisa, a faculdade ela já dá uma polida ali. É bom que tem gente, o cara ali é novo. Eu acho que peneira também, de certa maneira. Não peneira, eu digo assim, tipo... O cara, quando vai fazer a faculdade, eu digo a faculdade... Tem essa contraposição também, curso técnico e tal, mas a faculdade, tipo assim... Não que ela mostre a realidade, mas o cara, naturalmente, quando o cara entra na faculdade, ele já quer entrar no mercado de trabalho. Então, o cara que está se formando, poucos que estão se formando não vão continuar. Eu concordo. Eu acho que a faculdade, no ponto final dela ali, quando ela acaba, eu acho que seleciona muito mais do que... É um filtraço. Eu acho que seleciona mais. Né? Mas... Não que é uma garantia, mas... Não é garantia. Porque assim, até mesmo não porque na minha época, assim, tô falando da minha época, né? Eu via que muita gente não ia. Aí falava, você é um dos melhores alunos, você não sei o quê. Como eu falei, eu tinha que correr mais que os outros, eu tinha obrigação. Sim. Você é obrigado a isso? Não, mas eu me sinto nesse dever. Eu vim para cá para estudar, eu vim para cá para aprender, eu vim para cá para ser um dos melhores profissionais possíveis. E é isso que eu estou fazendo. Mas tinha colegas meus que nunca iam fazer. Eu tinha um amigo meu que era... Eu vou te falar que, para mim, ele era o melhor aluno da turma e ele não ia continuar. Ele não precisava estar ali e ele era o melhor aluno da turma. Você entende? E o cara que precisava, que deveria ser o melhor aluno da turma, que necessitava ser, não era. Então... Depende muito. Mas a faculdade também, ajuda muito. Ajuda. Te dá em relação ao mercado, norte. Te dá norte. Mercado, te dá base. Te dá o que está acontecendo na cena atualmente. E te faz... pesquisar e garimpar. Se tu não faz isso, aí é problema seu. A faculdade está lhe dando isso. É um caminho. Direcionamento. A faculdade, eu vou te falar, é extremamente necessário. Cada pessoa que vai trabalhar, seja em qualquer área, cara, sim. fazer um curso. Ou preparatório, ou faculdade, mas tinha que ter, porque te dá uma base gigante. Eu acho que assim, Pode falar. Tem essa questão do, realmente, você tá na faculdade, se você não buscar o conhecimento, não é só estar lá, é buscar. Não importa qual mas eu tive uma experiência prática disso, de tipo, eu me formei fazem 11 anos, mais ou menos. E quando eu me formei 11 anos atrás, a gastronomia era uma coisa. Quando eu tava, minha última experiência de restaurante aqui no 18, eu comecei a trabalhar com a molecada nova.
E não por mais, claro, tem a questão de você buscar o conhecimento, mas entrando uma galera nova, eles deixam sua cozinha muito mais fresca de ideia. Porque a galera vem com novas referências. Com novas coisas. Quando se falava de gastronomia molecular, por exemplo, um exemplo, né? Falava de uma gastronomia molecular. Quando eu me formei, não tinha tanta referência. O moleque que entrou hoje ali com 19, 20 anos, fresco da ideia da gastronomia, ele trouxe muita mais ideia de técnica e muita referência nova por estar ali estando mais fresco. Então, acho que também é legal essa questão de estar sempre entrando gente nova que está se formando. Eles atualizam sua cozinha também de alguma maneira. De alguma maneira, sim. Eles atualizam... Técnica nova, tal sim. coisa que você não viu e você começa a ver. Eu aprendi muita coisa, a gente tá sempre aprendendo, mas eu aprendi muita coisa pra galera nova. Atualmente pela galera que entrou na cozinha. Que me trouxe muita técnica nova. Assim. Eu aprendi uma técnica de maionese com a tiazinha assim, que foi assim... O divisor de águas, assim, pra mim. E também acho que a galera nova vem com mais gás e quer aprender mais. Vai tomar várias rerepadas, como todo mundo vai tomar. Todo mundo vai, com certeza. Enfim, normal. A gente aprende todo dia. Inclusive, o gestor aprende todo dia. E tu se acha o melhor do mundo que não vai aprender mais nada, acabou pra você. Acabou. Tá morto. Tem que estar com a mente aberta para aprender tudo absorver o máximo possível. E essa galera nova vem com mais gás e com coisa nova. Agora, tem horas que você tem que fazer o básico bem feito, né? Claro. O básico é o mínimo. Isso aí, não, vamos fazer aqui uma carne fermentada. Você já fez isso? Não. Você sabe fazer um bife? Não. Então, primeiro vamos aprender a fazer um bife. Arroz e feijãozinho, arroz e feijão. Entendeu? E eu acho que a faculdade te dá esse molde, assim, para você começar. Porto seguro. Porque na real, uma prova que a gente foi fazer uma vez era uma prova de cozinha brasileira. Qual é a receita de hoje? Nada. Arroz, feijão, bife. O cara que queria fermentar a carne, agora não sabe nem fazer um arroz com feijão. Vai patinar. É o básico. Vai patinar. Primeiro comece pelo básico. Comece pelo alicerce. Depois você vai. Mas acho que a galera nova, a faculdade está dando muita base. Eu acho que é necessário. No mercado é legal, né? Contribui muito para a cozinha. Muito. Profissionaliza, né? Eu gosto da questão de universidade, faculdade, curso técnico pela parte científica do negócio. Eu sou muito chato com a parte científica. Eu acho muito legal a metodologia que coloca naquilo para ser reconhecido, né? Eu acho que até a gastronomia tem que andar logo rápido com isso. Eu não sei como é que funciona isso para ser reconhecido como uma ciência, para a gente poder patentear algumas coisas, para poder fincar algumas coisas. Acho que vai demorar um pouco, mas eu não faço ideia como funciona isso, né? Deve beirar a política ali, né? Sim, com certeza. Mas eu sou muito chato com isso porque a metodologia te padroniza e faz as coisas não desaparecerem. As receitas que o cara tá vindo pesquisar lá longe, isso aí se tivesse um estudo, fosse organizado, não ia perder, não perde, cara, não perde. O que a gente faz hoje de planilha, como fala, de cheque ali, ficha técnica, não vai se perder. O cara daqui 50 anos vai ter a ficha técnica lá, modo de preparo, gramatura, o que fazer, tempo de cada coisa, e eu acho que isso é bom para todo mundo. Para todo mundo, para mercado, para quem dá aula, para quem não dá aula, para quem faz evento, para quem tem restaurante. Padroniza a base, aí depois vai para as viagens, né? Espuma, esferificação, tudo. Eu acho que a importância da metodologia científica é essa. Da estrutura para viajar, né? Para ir para frente. Eu acho também que, às vezes, acho que a gastronomia é uma coisa tão antiga, né? E a gente é tão novo, sabe? Exemplo, você pega hoje a gastronomia mundial, aí tu vai pra cozinha japonesa, todo mundo espelha na cozinha japonesa. Às vezes o cara vai botar por exemplo, o arroz que eu faço hoje eu uso muito shoyu, uso bastante shoyu. Então, enfim, é o teu sal? Um pouco do sal e se você nota, tem um gosto diferente no final. Claro. Então tem que usar como base. Muita gente usa, eu acho muito legal, tem que usar mesmo, tem que usar disso. Mas a gente precisa ter base. Tem que ter base. Tem que ter base. A gente tem que saber onde é, trabalhar primeiro aquilo, a base, depois para fazer uma esferificação ou qualquer outro tipo de coisa. Claro. Só que tem muita gente querendo começar por esferificação. Não tem. Entendeu? Difícil. Não tem como. É tanto que você pega o White Rabi, que é do Vladimir Musky. Então, o cara... Qual foi a inovação do cara? Verdade.
Qual que é essa verdade? O cara foi pesquisar receitas antigas Aham. e transformar essas Aquilo receitas em- antigas em coisas mais atuais, Sim. sem trocar ingredientes. Sim, sim. Só a forma de apresentar Aham. já era Texturas e tudo mais, textura, enfim. Entendeu? Então, acho que essa coisa, assim, eu acho que esse é um princípio. Trabalhar a base. Trabalhar a base. Trabalhar a base. É tanto que o Pacato é uma referência hoje por conta Porra, disso. demais. Sim. Demais. O cara vai buscar primeiro no ambiente. E o cara vai lá beber da fonte, tá? O cara não vai só... Ah, eu vi aquilo na TV. Eu vi uma reportagem. Deixa eu ver lá como é. O queijo de fulano de tal. Não é só conhecer o queijo. É conhecer o método. Sim. É conhecer como. É conhecer a história de vida. Então, conhecendo isso, você consegue transpor. Ah, vou botar aqui 2 ovos numa cestinha de capim, porque eu vi isso no tal. Você sabe por que tá ali? É porque a galinha, quando vai botar o ovo, Sim. ela faz Uma aquele aula, cara, ninho. uma aula. Entendeu? Ninguém faz para ela. Ela vai lá e cata aquilo. Por isso que é colocado desse formato. É para remeter a essa ideia. Aí eu borrifo alguma coisa. Isso é para remeter a ideia da terra. E assim vai. Só que para isso você precisa passar. Eu passei 2 dias dentro da cozinha do Caio Soter lá. Ele queria fazer uma farofa de tucupi. Ele me chamou para dar uma consultoria só de farofa de tucupi. Ele queria saber, queria que a equipe dele entendesse da onde via, como era, por que era, só para fazer uma farofa. Fiquei 2 dias na cozinha dele falando de tucupi. Tem um cara também, um americano, chama Ivan Caio Funk. Soter, um abraço. Obrigado por tudo. Tem o Ivan Funk, que é um americano, que ele tem um restaurante italiano na Califórnia. E ele tem a pira dele de pensar de massa, assim, ó, tudo que eu for colocar de massa no meu restaurante italiano, eu vou aprender na Itália, na cidade que é a tradição daquela massa. Da onde originou, né? Caraca. Da onde originou. Tem que ter verba. Não, com certeza, com certeza. Mas assim, o que resultou isso, que não foi intencional, mas foi o maior patrimônio, foi... O cara começou a resgatar algumas receitas que se perdiam. Porque o que acontece? A Itália, por ser muito regional, às vezes só o mesmo formato que tem no norte, às vezes tem no sul, muda às vezes o tipo da farinha, qualquer coisa assim, já muda o nome. E como é uma coisa passada de geração em Mas geração, vai ficar com as velhinhas, nem né? todo mundo... Só com as nonas. nem todo mundo hoje em dia queria continuar aquilo. Às vezes a gente perdeu isso no mundo da importância de estar à mesa, reunir, de não ser só a comida, mas o que está em volta da comida. E aí ele automaticamente resgatou muitas receitas que estavam se perdendo porque o pessoal não queria dar continuidade. Então ele foi buscar para colocar pela ideologia dele na cozinha dele, mas ele acabou resgatando e Sim. mantendo muita coisa que iria acabar de alguma maneira. Isso Muito que bom. era Trabalho de muito hora massa. demais. Trabalho de resgate, né? Aham. E tanto que o lema dele, assim, a hashtag dele é Fuck Your Pasta Machine, né? Então nada não, mas ele De não, massa, ele não né? usa, Ou de cilindro máquina. elétrico, nem cilindro, nem nada. É dobrar na mão, rolo de madeira e é isso. E haja tendinite nos... Ó, Tem que fazer força. eu vou te tem que fazer fazer uma força. pergunta e eu vou te dar a minha resposta dessa mesma pergunta. Qual o ingrediente que mais você achou sensacional de trabalhar? Qualquer coisa. Cara, eu Farinha, acho que qualquer coisa. eu não vou falar um ingrediente específico de espécie, mas eu pesquisei e trabalhei um pouco mais aqui em Santa Catarina com peixe, porque foi uma coisa que aconteceu para mim naturalmente. Porque Qual peixe? cara, Todos. eu acho que o peixe específico, talvez, sei lá, olho de boi, foi o que eu trabalhei mais, assim, mas pra mim a questão do ingrediente, o peixe, não a espécie, mas assim, o ingrediente, o peixe pra mim foi, eu vim com a ideia da minha cidade que, tipo, você tinha o peixe fresco, que era tilápia, e tinha um salmão que tava na moda, ponto, é o que tinha, você tinha ter eu digo isso chegando fresco, de certa maneira, a gente sabe que o salmão vem do Chile e não vai vir fresco, mas o peixe tá descongelado. E aí, quando eu cheguei aqui, tipo, eu tive uma surpresa, assim, tipo, de variedade, de tudo. Mas eu não digo que é o ingrediente específico, a espécie do peixe. Mas aqui eu vi, tipo, uma coisa que pra mim não Um tinha. mundo, Tipo, né, é novo, um um mundo mundo diferente, assim. Eu acho que isso que foi Pra o tu? maior choque pra mim, assim. Cacto. Cacto. Cacto é a palma? Várias espécies. São a mesma coisa ou não? Tô falando besteira. É Palma e cacto são espécie. primos ali, são Cacto parecidos. Né? é um cacto. É um tipo de cacto. Tá. Eu acho que, pra mim, foi muito chocante, porque eu via pessoas comer aquilo. Às vezes falam, no pobreza não existe, fome não existe, existe. Ah, tá louco. Tá Existe. louco, tá louco. Mas para mim aquilo foi muito inusitado. Trabalhar com cacto, para mim foi sensacional. Ah, é o melhor sabor do mundo? Não é. Mas, para mim foi um ingrediente surreal de se trabalhar. Viu? Para mim foi incrível, Eu assim. nunca...
Por exemplo, você pode dizer que eu estudo hoje várias partes de corte mais macio, para isso, para aquilo, corte mais tenro, um corte que mantém formato mesmo depois de grelhado, enfim. Mas fibra, eu estudo muito sobre fibra, sobre espécie, alimentação, enfim, para poder entender as características da carne, com que você está trabalhando. Como você falou. Mas, cara, assim, para mim, cacto foi surreal. Nossa. Ingrediente para mim é impressionante, né? Eu fico apaixonado. Eu olho pro ingrediente assim e fico... Às vezes vem a ideia do negócio de fazer um prato, você vai numa prateleira ali de um sacolão, uma coisa, e você fica ali viajando. Se eu pegar aqui, se eu faço aquele, sabe? Você quer fazer tudo. Sim. O problema é aí que você tem que ter o discernimento. Você fala Sim. Será que cabe? 3 ingredientes. Será que cabe na minha cozinha Entendeu? também fazer isso tudo? Você entende? Aí você olha ali pro ingrediente e fala, vou usar isso, aquele ingrediente aqui e tal. Às vezes um prato vem daí. Vem daquele ingrediente. Tipo assim, um ceviche de yacon, por exemplo. Cara, às vezes tem uma yacon ali tão linda, você fala, cara, macia, sabe? Saborosa, novinha. Nossa, maciez, enfim. Vamos para... Nosso tempo tá esgotando. Última perguntinha. Depois a gente agradece tudo, fala mais um pouquinho. Deixa eu ver. Qual o seu sonho dentro da gastronomia? Porra! Essa é profunda, hein? Puta merda, mais um. Essa eu não responderia na lata, a não. gente precisa de mais um para nós três, respondemos. Cara, são muitos sonhos, mas deixa eu te dar um sonho. Eu acho que primeiro eu quero fazer um baita de um restaurante. Como é um baita de um restaurante? Trabalhando com uma boa equipe, tendo uma boa equipe, tendo ingredientes de qualidade e trabalhar com referências. Eu acho que esse é o meu maior sonho. É ser feliz dentro dessa ideia, sabe? Então, estruturar. Cara, eu acho que então, teu sonho tá 73% já. Tá bem próximo. Deus abençoe, irmão. Aí você vai melhorando ele. Deus abençoe. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Aí. Tá ali já, né? O download tá mais da metade já. Tá mais da metade. Tem algum sonho, Bruno? Deixa eu estender a pergunta pra você. Cara... Nessa pergunta. É uma pergunta difícil, Na verdade, eu não digo que eu tenho várias, assim, mas... Dentro da gastronomia mesmo. Dentro da gastronomia, eu acho que não digo dentro da gastronomia, só a gastronomia, mas assim, achar o equilíbrio entre estar envolvido, mas eu penso muito assim, na minha vida daqui pra frente, tipo assim, eu quero aproveitar a vida não, sei lá, de viajar, nem nada, mas aproveitar a vida, aproveitar os momentos. Sim. E colocar a gastronomia dentro do meu momento, tendo um pouco de tempo pra fazer tudo o que eu quero, assim. Legal. Não sei se consigo explicar isso de alguma maneira, mas achar o ponto de equilíbrio de estar na gastronomia, mas estar em algumas outras coisas além disso, que eu sei que é difícil. É difícil porque você vai ter que abdicar de muita coisa para estar e para poder estar e não estar. Terminar um serviço bom cedo para maratonar no outro dia. Talvez. É isso. Tá correndo 40 quilômetros tranquilo, esse louco aí. Mas não, tranquilo não, estamos correndo. Eu vi ali uma pergunta que vocês fizeram ali ao Henrique. E tipo, cara, aí falou, esse seu sonho de viajar, aprender com restaurante, ou aprender viajando. Eu acho que é tão antagônico isso, sabe? É como se eu falei. É como eu tava falando. Você ser o garotão... Vou mudar a pergunta pra tu, então. Quem tu contrataria? O cara que viajou o mundo todo e aprendeu as cozinhas do mundo todo, ou o cara que se formou na melhor faculdade do mundo de gastronomia? O cara que mais precisasse. Boa resposta! Boa! É sempre isso. É vontade de aprender. É vontade de entregar. Boa de repente, resposta. o cara que eu preciso, ele Muito tá na cozinha do meu lado. Entendeu? Eu lembro muito de uma... Como é que tu consegue medir o cara que quer mais? Eu tenho meu método. Eu já fui enganado várias vezes. Eu fui pouco. Eu já fui. E vou ser enganado várias vezes. Eu tenho muito... Eu ajo com eu sou duro, sou bastante duro. Eu tenho um pouco de sorte com as pessoas. Agora eu ajo também com o coração. E então eu tô ali meio que em cima do muro. Legal. E o que acontece? Às vezes o cara ali faz cara de coitadinho, o cara não é coitadinho.
E às vezes o cara ali faz cara de durão e não é o durão. Não Entendeu? aguento. Então isso acaba. Eu acho que o meu método, se for para escolher um bom profissional, é prática. Legal. Na prática a gente descobre quem é quem. Entendeu? Você pode falar um monte de coisa. Na hora do vamos ver, você não é nada daquilo Isso que aí, você está falando. isso aí. Entendeu? Uma vez Currículozão. Não importa o currículo. Fala, eu te O que me interrompi. importa é a vontade de Interrompi. trabalhar. Fala aí que você fala. Tipo assim, uma vez eu estava ouvindo ali Flávio Augusto falando sobre... Aí ele tirou um óculos assim e falou... Talvez. Sabe quanto custa esse óculos? Aí o cara disse, sei lá, $8.000. Aí o outro falou, Foi se descendo. for na 25 de Foi março, descendo, foi custa descendo. tanto. Aí o cara falou bem, cara, você acha que o cara, Flávio Augusto, vai estar na 25 de março procurando um óculos? Pior ainda. Sei lá, vou botar ali $800. R$800. Aí ele disse, não. Esse óculos aqui custou $12 na Amazon. Não pode. Ai, desculpa. Foram 12 óculos por $12. $1 cada um. O melhor óculos é o que está perto de mim. Pra resolver, né? Para resolver essa situação. Concordo. O fim das coisas é isso. Quem é o melhor profissional? Mais vontade, mas... Quem está mais próximo possível do que você quer. Às vezes o cara tem uma habilidade X que você precisa estar na sua cozinha. Entendeu? Então você tem que ter esse tipo de profissional. Eu concordo, mas eu coloco um ponto ainda assim, porque a necessidade deixa o cara, né, querendo muito, querendo tudo, querendo muito, mas às vezes não é o que ele quer, que ele sonha, que ele almeja. Ele tá ali para sobreviver. Eu acho muito importante, tipo, né, como graças a Deus agora já fui dono de lugar e eu consigo, né, ter esse olhar de dono que tu tem. Olhar de dono é não usurpar o cara, tá ligado? Não é porque o cara tá precisando e né, tá no limite dele que ele vai ficar, né, virando e dobrando e ele vai ser o louça e vai ser o zelador do lugar. Não é por isso, não. Você tem que... Cara, o que tu quer? Tu quer ficar aqui 6 meses comigo, depois tu quer fazer um curso técnico de, sei lá, de mecânica? Quer fazer isso? Fica comigo, entrega tudo que tu tem aqui e depois tu vai pra lá, que eu vou te ajudar. É ser honesto com a pessoa também. Porque tem muita gente que tu vê a pessoa também, a pessoa tá lá um caco, mas não, porque é meu melhor funcionário, vou abraçar aqui porque tu tá usurpando o cara, mano. É ser humano com outra pessoa, porque isso volta pra você. Eu falo muito isso porque eu já fiz isso e voltou de outras maneiras pra mim. Mas voltou. E voltou com a força, irmão. Voltou com a força. Quando você quando você respeita o outro, quando você não usurpa o outro, o universo te olha, irmão. Te olha e te cuida de um jeito animalesco. Sabe o que é? Tu quer um bom profissional? Tem que pagar. Primeiro, pra você formar uma boa equipe, tu vai ter que pagar. Não tem jeito. Entendeu? Não tem abraço, não tem... Não é tem. o Pix. E além disso, além de ter que pagar, é você também ver quem tu tá contratando. Sim. Às vezes, quando tu chega nesse poder de barganha, aí sim, tu já tem poder de escolha. E aí escolher o profissional... Fica um pouco mais... Sim. um pouco mais fácil. Escolher o profissional certo ali, Fica um pouco mais acho que é bem mais interessante tranquilo. do que você escolher o cara que viajou. Porque eu já trabalhei com muito cara que já viajou e não entrega nada. né? não disse pra que veio. Sim, sim. Entendeu? Que eu fiz isso, fiz Cheio aquilo, de fez. coisa. Vamos aqui. Faz. Toma aqui esses pratos. Já quebrou 2 copos. Aí toma aqui não sei o que. Já sai descascando. Sim. Você quer que eu faça como? Quando o cara já me pergunta isso, Boa. fala... Qual é teu método? Qual é teu método, né? Eu falo, Legal. Legal. Ó, Legal. eu tinha um funcionário que ele era muito rápido, mas ele era rápido Ele era tão rápido que às vezes eu tinha medo. Uma vez eu dei 10 quilos de salsicha para ele cortar. Isso em um restaurante que eu trabalhava. Sim. E aí ele cortou 10 quilos de salsicha em 15 minutos. Do Menos jeito de que você 15. queria. Não, né? Só cortou. Mas eu já trabalhei com isso desde não sei quantos anos. Você imagina que o cara Sim. saiba. Cheguei lá, um desse tamanho, um desse, outro desse. Aí eu falei, desse jeito não funciona, né? Sem padrão, Cortei um ali pra ele, pra ver. eu quero assim. Agora todo que você cortou, eu quero esse corte novo desse tamanho. Aí o cara disse, não, você tá brincando. Eu falei, não tô brincando. Você tá brincando, né, chefe? Eu falei, não. Isso Vai aqui é cortar padrão. tudo. O cara demorou 4 horas. Aí. Isso chama-se retrabalho. Uhum. Retrabalho De novo. prejudica Todo mundo, você, né? Todo mundo. prejudica o cara que fez e prejudica todo o sistema. Então, antes de começar,
pergunte, porque cada cozinha é um mundo. É de um jeito, né? Então é tudo de um diferente. jeito, é de um jeito. Você tem que saber o básico. Se ele soubesse o básico, com certeza... Você quer que eu corte como, chefe? Me mostre aí. Humildade tem um pouquinho de humildade também. Gente, a gente tá no nosso limite ali. Vou agradecer ele, que eu tenho umas palavras pra falar pra ele. Pode falar. Pode agradecer o Hércules. Me agradece aí. Eu vou até molhar o bico aqui pra falar. Eu já até falei no começo, mas agradecer de você estar aqui com a gente, dispondo do seu tempo e compartilhando das histórias, que eu acho que a ideia do podcast é isso, é conversar do que a gente gosta, com quem a gente gosta, e é isso. É legal, né? Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo. É um aprendizado, né? E por compartilhar, né? Acho que isso é o mais importante. Compartilhou dica, compartilhou receita aí. Tudo. Falou um pouquinho de tudo. Um pouquinho de cada coisa. Hércules, meu amigo, obrigado por estar aqui, cara. A gente está agora formatando esse evento, que vai ser o Festival de Flambados. Se Deus abençoar, ano que vem vai sair bonitão. Eu quero muito que a marca Zebuíno esteja lá com a gente. Toda essa galera que veio aqui já, vou passar esse mesmo recado para eles, que eu quero muito que esse festival aconteça, que depois de 13 anos na região de Balneário Itajaí, que tem um festival presencial, um festival, um lugar aberto para as pessoas irem lá comer. Eu quero muito que as pessoas consigam olhar para o nosso trabalho, eu acho que a gente alcançou, no podcast a gente já alcançou isso, que a gente se olha, o nosso nicho está se olhando. Teve o Raiz agora, todo mundo foi lá, o deslocamento é grande, é um lugar distante, mas todo mundo se esforçou para ir lá e ver a galera se olhando, se cumprimentando. Teu trabalho aí, teu trabalho aquilo, cara, me fala como tu faz aquilo. E eu acho isso de um valor enorme pra gente, cara. Pra gente. Eu acho que a gente se fortalece muito. A gente já conversou muito sobre isso. E eu tô muito feliz de você estar aqui de novo. Muito obrigado por isso. Parabéns pelo teu projeto. Parabéns por tu ser um fazedor. Eu já falei isso, eu sempre falo isso. Tu é um cara que faz. Teu sonho tá mais da metade já. Tu já daqui a um dia tu vai estar aí vibrando com tua equipe, com tua família. Parabéns por tudo que tu fez e tu faz. E obrigado por estar aí com nós. Obrigado a vocês. Viu? Obrigado de verdade, tá? Compartilhar e aprender, acho que esse é o grande legado, né? Eu acho que isso de estar na gastronomia, qual o seu grande legado? Eu acho que é aprender e ensinar. Eu acho que esse é o grande legado. Gente, obrigado. Hércules, obrigado. Tchau para todo mundo. Obrigado. Estamos aqui para fortalecer, enaltecer e conectar a gastronomia catarinense. É nóis, Flambados. Valeu, Brunão. Valeu, Hércules. É nóis. Tchau, gente.